Mestre, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas vamos lá, hoje essa palavra já estava no meu coração há muito tempo. E eu quero falar sobre duas coisas, para falar que uma delas é maior. Eu quero falar sobre graça e sobre lei, para falar que a graça é maior que a lei. E vamos iniciando 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ou em algumas versões, escolhido, ainda antes da fundação do mundo, nesses últimos tempos, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E também Apocalipse capítulo 13, versículo 8. É difícil Apocalipse, hein? Fica entre Gênesis e os mapas. A Bíblia aqui tem mapa, né? Tem algumas que não tem. Mas fala assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí que é a parte importante que eu vou falar nesse versículo: do Cordeiro que for morto desde a criação do mundo, ou em algumas versões, desde a fundação do mundo. A gente canta, tem hinos que fala disso: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E muitos pregadores, e eu entendo que até com razão, eles gostam de falar que a graça se iniciou com a morte e ressurreição de Cristo. E não está, não estou aqui para falar que isso está errado, e não está. Porém, eu entendo também que se a graça se iniciou, teve início a partir da morte de Cristo, a graça propriamente dita, ele foi escolhido como cordeiro antes da fundação do mundo, como cordeiro que ia morrer por nossos pecados, e ele é um cordeiro já anunciado como morto desde a fundação do mundo. Então, alguma coisa de graça já havia lá atrás. Já havia, a graça, o frescor da graça, o cheiro da graça já estava presente desde a fundação do mundo. Porque o que é a graça? É a manifestação do amor de Deus. É isso que é a graça. Deus já amava o homem desde a fundação do mundo. Então o seu amor já estava ali na criação, já fazia parte da terra, já estava presente na terra. Claro que não era essa graça que alcança a todos, era uma graça manifestada aos seus escolhidos, principalmente aos judeus, aos hebreus. Nesses dois textos, como eu li, espiritualmente o sacrifício de Jesus na cruz já era uma realidade assim que o mundo foi criado. Só que o Messias ainda não havia sido conhecido pelo mundo. Então o seu evangelho não havia sido pregado aos gentios. A graça ainda não havia alcançado os gentios, mas a graça já estava lá. A graça é favor imerecido, é escolher o que não possui qualidades, é capacitar os sem capacidades, é purificar o impuro, é perdoar quem não merece perdão. E há muitos trechos na Bíblia que nos mostra a presença dessa maravilhosa graça, desde o Antigo até o final do Novo Testamento. O que eu queria especificar nessa introdução:
que a graça que alcança a todos ainda não estava lá, mas a graça de Deus já alcançava alguns, principalmente os seus escolhidos, desde a fundação do mundo. Não é dito até que o Espírito Santo foi derramado sobre a carne, sobre os gentios, lá no dia de Pentecostes. Porém, há relatos no Antigo Testamento de algumas pessoas que foram sim usadas pelo Espírito Santo de Deus já no Antigo Testamento. Então, a morte de Cristo abriu, mas já havia o uso da graça, a presença da graça. E só que para falar de graça eu tenho que falar de lei. Eu preciso falar de lei. A lei mosaica, a lei de Deuteronômio, de está presente lá em Êxodo, que está presente em Levítico. Dessa lei eu estava lendo 613 mandamentos, proibições e até condenações presentes nessas leis. Em Romanos 7, do 7 ao 10, eu vou ler para vocês. Paulo fala o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Nossa, quem deu a lei para Moisés? Foi Deus. Então você está falando que a lei não presta, que a lei é morte na nossa vida, Ricardo? Não é isso que a lei é. Eu vou explicar. A lei é boa, a lei de Deus é santa. Mas quando Deus instituiu a lei e os mandamentos, Ele mostrou que na verdade era humanamente impossível obedecê-lo. Não porque a lei fosse ruim, mas sim porque Deus é santo, santíssimo, santo, santo, santo. E se aproximar dele por esforço inútil, se aproximar dele por esforço humano é inútil. A lei, Deus deu a lei e falou assim: se vocês querem me obedecer e me servir, fazer a minha vontade, é dessa forma. Não porque Deus quis ser ruim, não, mas porque Ele é santo. E se o homem pecaminoso, o homem falho, o homem carne, por si mesmo não consegue se aproximar de Deus se não obedecer os 613 estatutos determinados. Ou seja, é impossível para o homem obedecer. Não, gente, esquece. Você não podemos cumprir a lei. Esquece isso. Nenhum judeu cumpriu toda a lei, a não ser um. Calma, eu vou chegar nele. Vocês sabem que é. Mas nenhum judeu cumpriu a lei toda. Tem muitos detalhes, muitos pormenores naqueles estatutos. E é por isso que existiam os sacrifícios de animais, as expiações, a morte de animais para pagar pelo pecado daquele povo que não obedecia. Alguns desviavam um pouquinho, outros enfiavam o pé na jaca mesmo. Uns sacrificava 2 passarinhos e estava bom. O outro tinha que sacrificar um rebanho de ovelhas, de cabras, porque o homem gostava de pecar, né? A pessoa, não sei. Mas Deus, já sabendo que era impossível o homem cumprir os seus estatutos para se aproximar, mas escolhendo aquele povo, os hebreus que haviam saído, que eram descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que haviam saído lá da escravidão do Egito. Ele escolheu, ele falou: esse povo é meu, é separado, então eu vou mostrar para eles como me obedecer, e vou mostrar para eles que quando eles não me obedecerem, que vai acontecer, há o sacrifício de animais, para que eles continuem ligados a mim e fiéis à aliança que eu fiz com eles.
A lei mostra como estar realmente vivo em Deus, mas por nossa incapacidade de cumprir a lei, ela acaba por produzir morte em nós. É que nem eu chegar e falar assim: eu tô magro. Eu tô magro. Tô magro. Eu tô magro. Eu tô magro. Aí eu chego na frente do espelho. Eu não tô magro. Só para vocês entenderem, é isso que a lei fazia. A lei mostrava para o homem o quão eles não eram o que eles achavam que eram. A lei produzia morte. Enquanto eles se achavam estar vivos, a lei mostrava: não, vocês estão mortos, porque vocês estão mortos em seus próprios pecados. Vocês desobedecem a lei de Deus diariamente. A lei era um espelho que mostrava a imagem real do homem, a imagem verdadeira do homem. Ou seja, a lei é a maneira de se estar vivo no Antigo Testamento, agradando a Deus. Porém, essa mesma lei acaba nos mostrando como estamos mortos espiritualmente por sermos incapazes de cumpri-la. A lei produz morte não por matar, mas sim por me mostrar que eu já estou morto. É isso que Paulo está falando. Ele não está falando que a lei é ruim. Não é que a lei está nos matando. A lei só está falando: vocês estão mortos. É a mesma coisa. Eu estou magro. Não, a lei está me mostrando, o Espírito está me mostrando que não, eu estou gordo. Não adianta eu querer me enganar, falar que eu estou magro. Não. É isso que a lei fazia com o povo, mostrar o quanto eles estavam mortos. Mas no tempo que a lei mosaica era a regra, a graça de Deus já se manifestava, pois Deus já amava os seus escolhidos. Então vamos lá, temos a lei que Deus entregou a Moisés, uma lei que era para mostrar como o povo obedecer a Deus e se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo era uma lei que mostrava que o povo estava morto em seus pecados, e por isso era necessário que eles sacrificassem animais, porque o pecado produz morte. É o pecado que produz a morte. A lei só mostrava a eles que eles já estavam mortos. Então era necessário que os animais morressem no lugar daqueles que haviam realmente pecado, animais inocentes, animais puros. E aí no ponto 2, eu quero já falar que a graça já era maior que a lei naquele tempo. Ela já era maior que a lei. Primeiramente, eu quero falar sobre a lei da primogenitura. Fala lá em... Eu peguei, gente, eu não marquei o texto. É Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Achei aqui. Se alguém puder, eu não gosto, mas trazer um copinho d'água para mim, que a boca já está secando daquele jeito, né? Eu ia falar para ligar o ventilador, mas... se um homem, está falando lá nesse texto, Deuteronômio 20, 15 ao 17. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for o filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Obrigado, Deus te abençoe. Uma bênção esse menino, hein? Eu estava em qual? Quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como o filho mais velho, dando-lhe a porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Por que eu li esse texto? Para mostrar que havia uma lei que determinava o que era primogenitura. Primogênito era o primeiro filho, não importa de que mulher viesse. Se era da mulher que o homem gostava menos, da mulher que o homem gostava mais, se era da serva que a mulher entregou, porque assim que a mulher entregava uma serva, se ela fosse estéril, para o homem se deitar, aquela serva era uma extensão da mulher,
porque a serva pertencia à mulher. Então os filhos da serva também deveriam ser, se fosse o mais velho, considerado o primogênito, por lei que Deus instituiu através de Moisés. Ricardo? Aí eu pergunto para vocês, dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, por essa lei que eu li para vocês, quais deles eram verdadeiramente primogênitos pela lei? Quem sabe me responder? Pela lei, tinha um sim, Abraão, o filho mais velho de Terá era Abraão. Então Abraão era realmente o primogênito de Terá. Isaque era primogênito? Não, era Ismael pela lei. Por que Isaque se tornou primogênito? Porque Deus conhecia o coração de Ismael e conhecia o coração de Isaque que ainda viria. Deus escolheu Isaque como primogênito de Abraão, não pela lei, mas por seu amor e pela graça. A graça já era maior que a lei aqui, se vocês entenderem bem. Então, e a mesma coisa acontece com Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos. Esaú saiu primeiro, Jacó segurando em seu calcanhar. Mas Deus conhecia o coração de Esaú, e como ele era um homem violento e bruto, então Deus amou mais a Jacó por conhecer o coração de Jacó. Mas ele era mentiroso, enganador. Eu vou falar disso ainda. Porque você não mente? Você nunca mentiu para ninguém? Quando você nunca falou para o seu filho falar para a visita, fala que eu não estou. Nunca. Quando seu sobrinho atende o telefone e é alguém cobrando alguma coisa, fala, não, fala que eu não estou. Nunca. Então o pecado de Jacó é maior que o seu, né? Porque ele roubou a primogenitura do irmão. É isso. Irmãos, ele não roubou, a primogenitura já era dele. Deus já o havia escolhido como primogênito. Ele havia falado com Rebeca. Vocês entenderam? Ele não roubou nada. Claro, ele mentiu, ele enganou, ele foi traiçoeiro, mas de um jeito ou de outro ia cair no colo dele essa primogenitura. Mais uma vez pela graça. E aí vamos andar um pouquinho mais. Os filhos de Jacó, quem foi o primogênito? Aí já eles não são patriarcas, mas os filhos de Jacó, quem foi o primogênito? Quem sabe? O primeiro filho foi Rubem. Só que o Rubem fez um negócio meio errado, né? Eu acho. Ele se deitou com a mulher do pai. Não sei se está certo. Tá certo? Não. Os outros filhos tudo venderam José como escravo. Judá se deitou, sem saber, se deitou com uma prostituta, e no final a prostituta era a própria nora, porque ela queria ter um filho do filho dele que havia morrido. E então nós percebemos que toda a descendência de Jacó não era escolhida por Deus para ser o primogênito. Chegamos em José, o penúltimo filho de Jacó. Depois de José só veio Benjamim. É ele que herda a primogenitura, a bênção da primogenitura. E isso é muito importante naquela época. A primogenitura era a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não era só herança, era uma bênção espiritual. Então a gente já vê que a lei existia, mas a graça já foi maior. A graça já se sobrepunha sobre a lei aqui nesta época. Vamos lá. E é isso que a graça faz. Nunca foi lei ou merecimento. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Porque Deus é o Senhor da própria lei. Ele se contradisse, Ricardo? Não, de maneira nenhuma. Ele não se contradisse. As leis estavam escritas, mas a gente precisa entender que a graça, o amor é maior. Não é que Deus tirou o direito de primogenitura daqueles, é que Esaú, ele mesmo rejeitou a sua primogenitura. Ele mesmo a vendeu por um prato de comida para Jacó. José, de todos os filhos, foi o único
único que permaneceu fiel a Deus e com o coração voltado para Deus. Todos os outros filhos de Jacó perderam o direito da primogenitura. Então é isso que nós precisamos entender. Deus não se contradisse. Só que o amor de Deus falou mais alto. Seria injusto os outros herdarem essa primogenitura. Muitas vezes a lei, isso agora é para vocês. Falei bastante da lei, da graça, mas muitas vezes sabe o que é a lei na nossa vida e na sua vida? É o julgamento do irmão. Isso é lei na sua vida. É o desdém de quem não conhece o seu coração. É o padrão que o mundo exige de nós. É uma lei, é o peso de uma lei na nossa vida, que nos denigre, que nos mostra o como não estamos enquadrados nesses padrões. Só que deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o julgamento do irmão é justo até, porque ele está te julgando pelo pecado que você realmente cometeu, só que ele não conhece seu coração e não vê o seu arrependimento. Em todos esses casos, a graça é maior sobre a tua vida, é maior que o olhar torto, é maior que o julgamento daquele que não te conhece, é maior que o padrão que o mundo te exige. A graça é maior. Assim como Isaac, Jacó e José receberam a bênção da primogenitura, não por força da lei, mas sim por misericórdia da graça, Deus te adota como filho, não por força de lei alguma, mas porque Ele te ama, porque a graça dele te alcança. Ricardo, ela me alcança, te alcança. Antes que você decidisse se aproximar de Deus, Deus foi lá em você, tocou seu coração e falou assim, a graça dele, da graça dele, falou assim, eu te quero, eu te quero. Vai para o encontro de jovens. Esses jovens, não é um convite, é o Espírito Santo que já te tocou antes do convite. A palavra nos fala, Jesus disse que ninguém vem até mim se o Pai antes não o enviar. Ou seja, se você chegou aos pés da cruz de Jesus, o Pai te enviou até lá, porque a graça dele te alcançou. Meu irmão, agora eu vou falar de um negócio bom. A graça é maior que o pecado. Ouviu? A graça é maior que o pecado. Eu sou pecador, Ricardo. Eu peco demais. Eu pequei hoje, eu pequei ontem, eu pequei de madrugada. A graça é maior que o seu pecado. Romanos 5, 19 ao 21, diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz depois: então porventura permanecemos no pecado para que haja mais graça? Não. Sabe por quê? A graça, quando ela te alcança e te abraça, meu irmão, meu amigo, ela te leva ao arrependimento. A
graça de Deus verdadeira que chega no seu coração e abraça Ele de forma amável, de forma carinhosa, de forma a nos constranger para os nossos pecados, porque nós continuamos pecadores, mas olhamos para os nossos pecados e falamos: meu Deus, eu tenho que parar de pecar, porque esse amor está me envolvendo, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu continue decepcionando esse Deus dia após dia, essa graça me alcançou. Ela te leva ao verdadeiro arrependimento. Então não tem como permanecer pecando e amando o pecado se a graça te alcança. Então eu nunca mais vou pecar. Vai pecar, mas essa mesma graça vai te tocar e vai te fazer se arrepender de verdade. Se a lei nos condena por nos tornar conscientes de nossos pecados, a graça não apaga essa consciência, ela mantém essa consciência, porém ela nos limpa da culpa desses pecados. É isso que a graça faz. Você continua consciente, você sabe quais são os seus pecados, mas a graça te limpa deles, a graça te purifica. Meus irmãos, enquanto a lei nos mostrava o quão mortos estamos por não obedecermos a Deus, a graça nos mostra que em Deus temos vida em abundância. A lei, como eu já disse, não nos mata, mas ela nos mostra que somos pecadores, e o pecado nos leva à morte. Só que a graça nos mostra que há possibilidade de vida verdadeira em abundância em Deus, porque a graça é maior que o pecado. Entendam isso, a graça é maior que o pecado. Porque às vezes a gente peca, e às vezes a gente até se arrepende, mas a gente acha que o nosso pecado é tão grande, é tão imundo, é tão sujo, que a gente não está mais sob a cobertura da graça de Deus. Se você sabe que seu pecado é assim, e você está arrependido dele, deixa eu te falar uma coisa: a graça não te largou não, a graça continua te abraçando. Não se afaste de Deus, siga a maré dessa graça, se jogue na maré dessa graça, desse rio de vida, se aproxime de Deus, porque é para lá que ela te leva, para próximo de Deus. A graça nunca nos exalta por nosso valor, mas a graça nos abraça porque um sangue precioso foi derramado por nós. Não é porque eu valho muito, não é porque eu tenho alguma qualidade, mas é porque aquele que cumpriu a lei, o único que cumpriu os 613 mandamentos, derramou o seu sangue por você. O sacrifício perfeito, o cordeiro que foi escolhido como cordeiro antes da fundação do mundo. E o cordeiro já enxergado, visto e prometido como morto desde a fundação do mundo, morreu por você, se sacrificou por você. Isso é graça. Isso é graça. Porque, se houvesse algum merecimento em nossa salvação, a graça não seria a graça, a graça seria a recompensa. Quando alguém te dá alguma coisa de graça, a pessoa te dá, é um presente. Porque se eu estou dando um presente para a pessoa porque ela está me dando um presente, isso é uma troca. Se eu estou te dando um presente porque você fez algo que me agradou, isso não é um presente, isso é uma recompensa. A graça é eu do nada. O Léo não está fazendo aniversário, o Léo, a gente brigou, o Léo, é impossível brigar com o Léo, mas digamos que eu briguei com ele, né? O Léo, a gente brigou, o Léo, a gente discutiu, aí eu chego do nada, eu falo: Léo, tá aqui, ó, esse brigadeirão. Toma esse brigadeiro.
Isso é uma figura de linguagem. Do nada, esse brigadeirão foi de graça. Foi de graça, porque ele não merecia, ele me ofendeu, ele me denegriu, ele não me magoou, mas eu fui lá e fiz um brigadeirão para ele, não para ofendê-lo por nada, mas porque eu gosto dele, eu amo o Léo. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Só que a diferença é que o que foi dado a nós de graça não foi um brigadeirão, não foi uma torta de frango, não foi uma coxinha. Não foi nada disso. Foi o sangue mais precioso que já existiu nesse mundo. Foi o homem mais perfeito que já andou nessa terra. Eu acho engraçado que os judeus tinham muito orgulho da lei. Só que a lei eles usavam, se a gente for ler no tempo de Jesus, para matar. A lei era a principal desculpa para se matar. Eles iam apedrejar a mulher adúltera por força da lei, e uma lei que era vigente e digna, era uma lei que estava prevista. Só que Jesus foi lá e falou assim: tá bom, vocês querem matar? Mata. Então é o seguinte, aquele que não tem pecado que atire a pedra, que atire a primeira pedra, vai, pode atirar. Ele não foi contra a lei. Ele só mostrou para todos aqueles homens que a própria lei que eles estavam usando para condenar aquela mulher condenava eles. E aquela mulher não deixou de ser adúltera, ela só passou a ser amada por Deus, alcançada pela graça, perdoada por Jesus, e a partir daquele momento ela não foi mais. Mas ela tinha um passado de adúltera, um passado cuja culpa foi apagado, um passado que foi perdoado, porque o amor de Deus a alcançou naquele momento. Nenhuma pedra alcançou ela, nenhuma, mas o amor alcançou, porque o amor é a graça. A graça nunca nos diz que não somos pecadores, mas a graça apaga os nossos pecados quando nos arrependemos. Abraão, Isaque e Jacó, ambos mentiram, enganaram, agiram inconsequentemente, porém a graça, o amor de Deus os abençoou. Gente, Abraão e Isaque mentiram lá para o Abimeleque, né? Falaram que as mulheres dele eram tudo irmã. Abraão, você pode até passar um pano, mas Isaque não, a Rebeca era prima, né? E ele falou que ela era irmã para o rei. E então eles cometeram erros. Jacó já é mentiroso, o próprio nome, né, já diz que ele é enganador. Jacó já mentiu, enganou o pai para se passar por Esaú, teve que fugir porque Esaú ia matar ele, ia mesmo. Porém a graça os alcançou e os abençoou porque eles mereciam? Não é por isso. A graça os abençoou e os alcançou porque o amor de Deus é maior até que essas transgressões. Porque eu tenho certeza que eles se arrependeram. Jacó se arrependeu. Então, eu quero falar um pouquinho sobre uma pessoa. Alguém já ouviu falar de Raabe? Já? Vou falar um negócio para vocês. Se vocês procurarem lá na genealogia de Jesus, essa mulher está lá, sabia? Raabe. Vocês sabem quem foi Raabe? Raabe era uma prostituta em Jericó, e uma mulher que mentiu para proteger os 12 espias, os espiões dos hebreus que entraram nas muralhas para espiar a terra. Foi pregado até isso a semana passada sobre eles. Ou seja, uma prostituta e uma mentirosa, ela entrou na genealogia de Jesus, para vocês verem como é a graça. Para vocês verem como é a graça. Ela está na raiz que gerou Jesus lá na frente. Vocês acham que Deus não limpou essa mulher com seu amor e com a sua graça? Ela foi poupada quando as muralhas de Jericó vieram ao chão, porque ela marcou a sua casa com um lençol vermelho, um pano vermelho,
O que será que esse pano significava, né? O que será que uma imagem de algo vermelho escorrendo significava naquele... se a gente for olhar hoje, era o sangue do Cordeiro, que já era considerado morto desde a fundação do mundo, até por Raabe, que nem havia nascido, mas cujo sacrifício já tinha reverberações do passado, que não tinha nascido em carne. A palavra nos fala o seguinte, ouçam isso com muita atenção: todos pecamos, é Paulo que está falando isso, todos, e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, a palavra não poupa ninguém do pecado. E ela diz que qualquer um que disser que não tem pecado é mentiroso, é safado. Porque falar que não tem pecado, misericórdia. Deus não conhece seu coração, não. Deus não conhece, não, sua mente, a minha, meu coração, Ele conhece. Então, se eu falar para vocês, não, eu não peco, gente, sou um anjo de candura, já, só de olhar para mim já vê que a gula, né, é pecado. Só para deixar claro. Mas também Romanos 7,18 diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A palavra fala assim, sou pecador, todos pecaram, e ninguém mais tem acesso ou parte à glória de Deus, porque em mim nada há de bom, em minha carne nada existe de bom. Se eu quero fazer algo bom, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer e que é ruim, isso lá eu vou e faço. Eu vou lá e encho a minha cara, eu vou lá e uso a droga, eu vou lá e minto, eu vou lá e traio. Mas não é isso que eu quero fazer, mas eu faço, porque é a carne que está falando mais alto, porque em mim nada há de bom. Sou pecador, eu não tenho mais acesso, parte da glória de Deus. Mas olha aqui o que fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não é porque eu mereço, a minha carne realmente não tem nada de bom, mas Deus me amou. Deus entregou o seu Filho por mim, para que eu não perecesse, para que o meu pecado não me matasse, para que a lei, Ele pegou o espelho. Tem uma música do Voz da Verdade que diz assim, né? Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco, ele reflete a natureza de um pecador. Aí fala depois, mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo mesmo assim. Então, se lá no espelho estava mostrando um Ricardo pecador, a partir do momento que Jesus se sacrificou por mim, eu creio nele, a graça me alcança e tira essa imagem pecadora da minha frente e coloca Jesus de braços abertos. Isso é graça. Isso é graça. Graça imerecida. Somos salvos porque Ele nos ama. Somos salvos porque Sua graça nos alcançou. A lei nos aponta o erro, mas a graça nos perdoa desse erro. Basta crer nele. Basta se arrepender dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Só que a graça te capacita para isso, tá? Por força sua, por esforço teu, você não vai se arrepender dos seus pecados. Sabe por quê? Porque é gostoso pecar.
Nossa, Ricardo, você está falando que é bom, é bom. Oh! Se é bom. Eu já pequei muito, sei como que é. O problema do pecado é que ele produz morte. O problema do pecado é que ele me afasta de Deus. O pecado produz tanta morte em nós, porque quando a gente tem consciência do que é pecado, a gente peca, e logo depois vem uma tristeza, vem um negócio e fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu estou me afastando de Ti? Eu vivi muitos anos desviado, usando droga, bebendo, fazendo tudo que não prestava. Só que eu sempre soube que não era o meu lugar. Eu ia, passava a noite fazendo o que não devia. Aí depois no outro dia vinha aquele mal-estar, já do que eu tinha feito de errado, e ao mesmo tempo o mal-estar de saber o que eu estou fazendo, me afastando cada vez mais de Deus. Se eu morro nesta vida, para onde eu vou? Para onde eu vou? Mas graças a Deus, a graça dele me alcançou de novo. Essa graça que estava lá falando ao meu coração: para, volta, para, eu estou te esperando, para. E eu ignorava, não, hoje a noite vai ser boa. Eu pegava o dinheiro do salário, gastava com o que podia, que não prestava. Mas aí no outro dia: para, o que você está fazendo com a sua vida? Eu te amo. E um dia eu dei ouvidos de novo à voz de Deus e voltei. Seus pecados podem ser enormes, seus pecados podem ser julgados por todos. O mundo inteiro pode conhecer o teu pecado e te condenar e te menosprezar e te excluir. Mas o que importa se a graça de Deus te alcançou? Que peso tem o mundo diante daquele que o criou? Que poder tem esse povo, se todos eles foram criados por Deus? E é esse Deus que se entregou por mim na cruz. Me diz, o mundo me rejeita? Deus não. Deus te ama. E aí eu quero encerrar falando que a graça é tão carinhosa, tão amável, tão aconchegante, gostosinha, quentinha. Tem uma música, não pode colocar músicas que de um cara chamado Estevão Queiroga. Ele compõe muito, e ele fala assim, uma das suas músicas falando sobre Deus, né? Ele fala assim: quando o pai se senta para brincar com o filho, quando é esquecida a dívida do pobre, quando o autor se põe no próprio livro só para morrer no fim e por alguém e salvar. Aí tem uma parte que fala que é muito boa, que fala assim: quando o troféu reluz na mão daquele que perdeu, mas recebeu de quem venceu o troféu. O que está falando isso? Que o amor de Deus é o seguinte: você perdeu a vida, mas Jesus morreu na cruz, perdendo a vida, ressuscitando e te dando a vida que era dele, através do seu sangue. Esse é o troféu. Ele é o vencedor e eu sou o perdedor, mas o troféu está nas minhas mãos. O sangue dele me cobriu, o sangue dele me libertou, o sangue dele me salvou. Essa graça que é a manifestação do amor de Deus te salvou, te salva e te salvará de você mesmo, porque a sua carne vai continuar gritando, a sua carne vai continuar querendo te levar para longe de Deus, mas a graça, essa maravilhosa graça, a todo momento vai estar de braços abertos, aconchegantemente falando assim: vem para cá que Ele te ama e está por aqui, não vai para lá, vem para cá. Se você foi alcançado por esta graça, se você foi tocado por esta graça, assim como eu fui e sou todos os dias, eu acho que você está muito próximo da cruz e do sangue do Cordeiro.
Então, se você sentir no seu coração, é só vir aqui na frente. É só vir aqui e deixar que a graça trabalhe em você, para que você se arrependa de todos os seus pecados. Porque eu te falo uma coisa: o amor dele está sobre você, está sobre a vida de vocês. E isso serve para crente novo, para crente velho, para quem não é crente. A graça, todos os dias, está sobre a vida de vocês. Amém. Toda a glória, honra e poder a Deus. Então, eu agradeço essa oportunidade, entrego, mas o convite continua de pé. Se o pastor quiser falar alguma coisa aqui, eu queria dizer isso. Vocês têm noção que João 3,16, que é esse versículo, eu amo falar sobre esse versículo, porque está tudo ali, né? Ele não determina o tamanho do amor de Deus, ele não determina o alcance do amor de Deus. Ele só fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O seu Filho unigênito. Eu falo assim: o que você faria para alguém que você ama? Por essa pessoinha, o que será que eu faria por ela? Acho que muitos pais morreriam pelos filhos. Muitos pais morreriam pelos filhos, mas eu não daria ela para a vida de ninguém. Eu morreria pela minha filha, mas eu entregar minha filha para morrer no lugar de alguém? Mas nunca, nunca, nem pela minha mãe, nem pela Denise. Deus fez isso por você. É como se eu pegasse a Manuela, minha filha, que eu esperei 7 anos para nascer, e chegasse para a pessoa que agrediu ela, sabe? Digamos que minha filha tivesse sido agredida, esmurrada, que ela tivesse sido violentada, Deus me livre disso, por um crápula, por um maldito, e eu amasse tanto essa pessoa que fez isso com a minha filha, e eu falasse para essa pessoa se salvar, Deus fala assim: quem você quer que seja salvo? Eu falo assim: o estuprador, o violento, o que bateu, o que cometeu um crime, porque meu amor por essa pessoa é tão grande que eu entrego a minha filha. Eu nunca faria isso, mas Deus fez, porque todos os dias nós agredimos Jesus, todos os dias nós ofendemos a Ele. Nós éramos as pessoas que cuspiram na face dele, nós éramos as pessoas que o açoitaram, era para a gente estar lá, nós éramos os criminosos, mas Deus te amou e entregou Ele por você. Ele entregou o inocente por você que é culpado, por mim que sou culpado. Tem como resistir a esse amor? Olha, é de tal maneira, Ele te amou, de tal maneira. Mestre, para onde eu irei? Para onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Seguirei essa multidão,
desculpas por não aceitar a tua verdade, Senhor. Eu seguirei o caminho da cruz e pra ela olharei sem jamais esquecer do seu sacrifício, Jesus. Mestre, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Mestre, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Se necessário, me quebre inteiro, pois sou vaso de barro e és o oleiro. Faça a tua vontade, meu rei. O que posso fazer ou oferecer por tudo de bom que por mim já fizeste? Tua salvação me alcançou, Criador. Mestre, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Mestre, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Mestre, contigo eu